A paz do Senhor Jesus. Que alegria ter você aqui conosco para mais um momento especial da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Júlio Bahia e quero te convidar a dar as boas-vindas, quero te dar as boas-vindas a essa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. A palavra de Deus, irmão, ela é viva e eficaz. E através dela nós somos edificados, corrigidos e preparados para toda boa obra. A cada lição, o Espírito Santo nos ensina algo novo e transforma os nossos corações. Quero te convidar a você preparar sua Bíblia, seu caderno e, acima de tudo, prepare o seu coração, porque hoje o Senhor tem algo especial para revelar a você. Para juntos, nós vamos aprendermos acerca do reino de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em o nome de Jesus. A lição que nós vamos estar abordando aqui é a lição de número 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Nessa lição, irmão, nós estudaremos com base em Atos, capítulo número 3, sobre uma igreja que não busca a sua própria glória, mas essa igreja, ela reflete a verdadeira característica da pregação da igreja. E por fim abordaremos o perfil de uma igreja que sabe aproveitar as oportunidades para evangelizar. Uma igreja que não busca a sua própria glória. A igreja primitiva ela enfrentou desafios, perseguições, oposições, mas permaneceu fiel à sua principal missão, que era pregar o evangelho de Cristo Jesus. A igreja nasceu no poder do Pentecostes, mas sua missão principal sempre foi anunciar o Evangelho. A cura do coxo na Porta Formosa, Atos capítulo 3, verso 1 ao 10, chamou a atenção do povo, mas Pedro e João aproveitaram aquele momento para pregar a Cristo, a centralidade de Cristo Jesus. A fidelidade, irmão, da nossa pregação, da pregação do Evangelho, é o que caracteriza uma igreja verdadeiramente cheia do Espírito Santo. Nesse texto, o qual nós falamos aqui, Atos 3, 11 ao 12, aprendemos como Pedro, a igreja primitiva lidava com as oportunidades para evangelizar e manter o foco em Jesus. Conforme o pastor José Gonçalves nessa lição nos fala, a igreja recém-nascida não possuía muitos bens materiais, nem tampouco relevância e influência política. Era, contudo, uma igreja fiel, cheia do poder de Deus. A pregação do Evangelho é uma das evidências mais claras de que uma igreja está comprometida com a fidelidade às Escrituras Sagradas. Ao longo da história da fé cristã, essa tem sido, ou tem se mostrado inegociável, desde os primordiais da comunidade cristã de Jerusalém. Podemos observar que os apóstolos não apenas anunciavam o Evangelho de Cristo, mas faziam com coragem, clareza, sobretudo cheios do poder do Espírito Santo. Um exemplo notável desse compromisso, irmão, se encontra na segunda pregação do apóstolo Pedro, conforme registrado no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Ali Pedro reafirma com a centralidade de Jesus como Messias prometido. Chama o povo ao arrependimento sincero e anuncia a esperança de tempo de refrigérios vindo da parte do Senhor. Essa pregação não era um fruto de um discurso persuasivo, mas uma manifestação viva da atuação do Espírito que conduzia a igreja nascente na verdade e na missão. A missão essencial da pregação da igreja é exaltar a Cristo. O milagre da cura do coxo da Porta Formosa, irmão, serve como ponto de partida para um poderoso sermão evangelístico de Pedro. O que poderia ser um momento de exaltação pessoal se transforma em uma oportunidade para glorificar a Jesus. A igreja fiel ela não busca as suas realizações, dons espirituais, carisma. Ela aponta para Cristo em tudo que faz, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, verso 29 até o 31. Uma igreja fiel à pregação não prega prosperidade ou autoajuda. Ela anuncia Jesus crucificado e ressurreto.
porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, verso número 2. A verdadeira característica da pregação da igreja. Pedro reconhece a ignorância do povo, mas não omite a verdade. Eles precisavam se arrepender. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja pagado os vossos pecados. Atos 3:19. O Evangelho fiel confronta o pecado, chama a convenção e promete o perdão. Uma igreja fiel não tem medo de pregar contra o pecado. Ela chama os pecadores ao arrependimento, com amor, mas com firmeza, como Jesus ensinou. Em seu nome se pregasse arrependimento e remissão dos pecados a todos, em todas as nações. Em Atos capítulo 3, verso 11 ao 19, nós vemos um modelo claro de uma pregação sem vaidade, centralizada em Cristo, que chama por arrependimento. O apóstolo Paulo exortou, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem. Vejamos algumas características da verdadeira igreja que prega o Evangelho de Cristo Jesus. Uma igreja que rejeita a glória humana. Pedro percebe a admiração do povo e rejeita prontamente qualquer forma de idolatria, porque olhais tanto para nós. Atos capítulo 3, versículo 12. A verdadeira igreja sabe que os dons e milagres são meios, não fins. Herodes aceitou a glória dos homens e foi ferido por um anjo. A glória pertence exclusivamente a Deus. Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois, a outra não darei. Isaías 42, 8. João Batista disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. A igreja fiel não aceita, não busca reconhecimento humano, mas vive para glorificar a Deus em tudo. Outro fato importante a ser observado nessa narrativa é que essa cura não reflete nenhum tipo de antropocentrismo, Deus e não homem. Esse é o centro. Não há mérito humano nela, pois assim como aconteceu na primeira pregação de Pedro, essa segunda pregação também parte de uma experiência dada por Deus. Naquele ponto de partida foi a experiência do Espírito Santo que, por meio do derramamento do batismo no Espírito Santo, dessa vez a pregação segue-se a cura do paralítico. Tanto em um caso como no outro, o Espírito Santo é o agente por detrás desses eventos miraculosos. É o Espírito Santo quem glorifica a Jesus no meio do seu povo. Uma igreja que exalta Cristo em todas as coisas. Pedro apresenta um resumo poderoso da cristologia apostólica. Jesus como servo de Deus e como santo e justo, como o autor da vida e como ressurreto dos mortos. A fé, irmão, no nome de Jesus, operou a cura daquele paralítico, confirmando que ele é a única fonte de salvação e poder. O foco das nossas pregações não está no milagre, mas na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Para quem tudo o nome do Senhor, para quem tudo o nome do Senhor tenha, presciente. Uma igreja centrada em Cristo não substitui o Evangelho por modismo, psicologias positivas ou entretenimento, outras coisas não. Uma igreja que confronta o pecado com verdade. Pedro não esconde a culpa do povo. Vós entregaste e negaste, mataste o autor da vida, mas também reconhece a sua ignorância. Como Jesus declarou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A pregação fiel, ela não suaviza o pecado, mas revela a sua gravidade à luz da cruz. E não comuniqueis com as obras infrutuosas da treva, mas antes condenai. Igreja que deseja ser fiel ao Evangelho deve resistir à tentação de adaptar sua mensagem ao gosto do mundo. Uma igreja que anuncia a mensagem do arrependimento. Pedro convoca, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O arrependimento é mais do que remorso, é mudança de vida, mudança de mente, de vida, coração e direção.
A conversão através do Espírito Santo, irmão, e a pregação do Evangelho é necessária para que os pecados sejam pagados e tempo de refrigério venham. A mensagem do arrependimento foi o centro do ministério de João Batista, de Jesus e dos apóstolos também. Por meio do Espírito Santo, nós somos, somente através da atuação do Espírito Santo, é que o coração humano pode ser regenerado, despertado para a vida espiritual e capacitado por Deus a responder ao chamado de Deus. Paulo disse que a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. 2 Coríntios capítulo 7, versículo número 10. A igreja fiel pega o evangelho completo: cruz, arrependimento, conversão e perdão. Uma igreja que espera e anuncia o tempo de refrigério. O apóstolo afirmou: para que venha os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Esse refrigério aponta tanto para a presença do Espírito no presente, quanto para a esperança escatológica do retorno de Cristo, né? Uma igreja fiel prega o Evangelho com os olhos no futuro glorioso, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja fiel vive entre o já da salvação e o ainda não da glorificação, anunciando a bendita esperança da vida de Cristo. O episódio 3 mostra que o milagre abriu portas, mas para priorizar, né, e pregar ao Jesus crucificado. Uma igreja que aproveita as oportunidades para evangelizar. A reação do povo diante do milagre operado por Pedro e João revela como Deus pode usar eventos extraordinários para atrair a atenção das pessoas e abrir portas para a pregação do Evangelho. No entanto, a igreja ela não deve se distrair com os aplausos, nem se desviar da missão principal. Pedro não desperdiçou a ocasião diante de uma multidão admirada. Ele apontou imediatamente para Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo reconhece os momentos preparados por Deus para evangelizar e age com sabedoria, ousadia e discernimento. Uma igreja sensível às oportunidades concedidas por Deus, né? Pedro e João estavam indo ao templo para orar, mas Deus já havia preparado um momento de impacto evangelístico. Após o milagre, ao ver o povo se ajuntando, Pedro aproveitou a ocasião para o quê? Para pregar a palavra de Deus. Uma igreja cheia do Espírito decide o tempo de Deus e responde com prontidão. Portai-vos com sabedoria para com o que estão fora, remindo o tempo. Colossenses 4, verso 5. A sensibilidade ao mover de Deus é uma marca de uma igreja viva e missionária. Uma igreja que transforma milagres em proclamação do Evangelho. Pedro não transformou milagre em espetáculo, mas em mensagem. Em vez de buscar fama, ele apontou para Jesus como o verdadeiro autor da cura. Sinais e prodígios são indicadores, irmãos, não o destino final. A função deles é confirmar a palavra. A igreja não manipula os milagres, mas os usa como pontes para anunciar o verdadeiro evangelho de Cristo. Assim como Pedro, o apóstolo Paulo, demonstrou que a sua pregação era por palavras e por obras. Vemos que a verdadeira pregação precisa ser da palavra e do Espírito. Uma igreja que prega com ousadia e clareza, diante de um povo curioso, Pedro não se esquivou da verdade. Confrontou, chamou aquele povo ao arrependimento e apresentou àquele povo a esperança. Ele não falou para agradar, mas para transformar. A ousadia da igreja vem do Espírito Santo. É Ele que nos capacita e nos dá convicção da palavra. A clareza do Evangelho, a clareza da mensagem é fruto de uma vida alicerçada nas Escrituras. A igreja ela precisa disso. A igreja que evangeliza precisa falar com verdade, com paixão e com poder, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvidos. Atos capítulo 4, verso número 20. A pregação não era algo meramente abstrato, ela demonstrava, pelo poder do Espírito, que Jesus havia ressuscitado e que, portanto, continuava e continua vivo por toda a eternidade.
Uma igreja que vê cada oportunidade como uma porta missionária. O episódio em Atos 3 mostra que qualquer contexto pode se tornar um campo missionário. Uma cura, uma crise, uma reunião ou uma simples conversa. E Jesus fazia isso ele fazia isso em postos, em casas, em ruas. A igreja deve estar atenta às portas que o Senhor abre, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, Paulo vai dizer. Se a igreja é viver missão todos os dias, em todos os tempos. Que a igreja primitiva serve como modelo de fidelidade ao Evangelho, centrada em Cristo, guiada pelo Espírito Santo e comprometida com a missão. Em Atos 3, os milagres não desviam do apóstolo de seu propósito, exaltar Jesus e proclamar ao arrependimento. Uma igreja cheia do Espírito Santo vive para glorificar a Deus, pregar com ousadia, denunciar o pecado com amor e anunciar a esperança em Cristo. Reconhece cada situação como uma oportunidade missionária. A igreja atual é desafiada a retomar a esse compromisso. Ser profética, bíblica, sensível ao Espírito, dedicada à salvação das almas, impactando o presente e preparando o caminho para os templos de refrigério do Senhor. Irmãos, que esta lição, que estas palavras possam fazer a diferença na sua vida. Que nós vivamos para glorificar, exaltar o nome do Senhor. E que possamos também sermos uma igreja edificadas, alicerçada na palavra de Deus. E possamos aproveitarmos as oportunidades que o Senhor nos dá para anunciar o seu nome. Que nós não venhamos usarmos os milagres para nos promover, mas que possamos usarmos os milagres para anunciar a tempo de salvação, tempo de refrigério, falarmos do amor de Jesus, falarmos da pregação que Jesus requer de cada um pecador, arrependimento, que essas pessoas se convertam dos seus pecados e tenham uma mudança de vida. E essa lição falou ao seu coração, se você foi edificado por essas palavras. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, sua família, e que você possa também compartilhar com outras pessoas, para que assim como você, seja também abençoado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber novas notificações sempre quando houver vídeos novos. Deus abençoe. Até a próxima. Fique na paz.